minhas queridas alunas, como é que vocês estão? Eu continuo aqui com aquela saudade eterna, né? Louca para que tudo se normalize, mas feliz em saber que vocês estão guardadinhas em casa, estão se cuidando. Isso é muito importante para que tudo volte ao normal o quanto antes, não é isso? E que vocês continuem aí em casa, mas lembrando que não estão de férias, queridinhas, e precisam manter essa rotina de estudos. Por isso que nós estamos aqui, né, montando toda essa estratégia para que vocês continuem ligadinhos nos conteúdos e, ó, afiadíssima nos conteúdos que a gente está passando para vocês, certo? Então, vamos começar nosso conteúdo online de hoje. Vamos lá. Preciso que vocês já tenham aí em mãos o livro maravilhoso de vocês, de saúde e seus cuidados, certo? Preciso que vocês já abram aí no capítulo 3, a página 20. Ok, meninas? E já fiquem aí, quem ainda não leu o conteúdo, dá uma pausa nesse vídeo, certo? E já vai fazer aquela leitura préviazinha que a gente sempre solicita para vocês, para quando a gente começar aqui o nosso conteúdo online, vocês já estarem por dentro de tudo. E aí vocês vão pegando aí o marcadorzinho de vocês e vão só marcando coisas que vocês ficarem dúvidas ou alguma coisa do tipo, certo? Vamos lá. Gente, hoje nós iremos falar sobre o autismo. Eu adoro, eu amo falar sobre o autismo. Vocês não têm noção disso. Por quê? Porque é um tema que é novo, vamos se dizer, né? Ainda é muito novo, a gente ainda está conseguindo quebrar muitos preconceitos sobre o autismo, conseguindo ganhar muitas informações sobre essa patologia, sobre esse transtorno. Então, por isso que a gente estamos aqui. Eu estou animadíssima e espero que essa minha animação chegue até vocês, né, para que vocês consigam capturar tudo que eu quero passar para vocês com muito carinho e amor, certo? Porque o autismo é muito ainda difícil das pessoas entenderem, das pessoas buscarem as soluções, das pessoas estarem quebrando os preconceitos sobre uma pessoa que tem algum transtorno psicológico. Então, nós iremos abordar esse assunto aqui agora. Ok? Vamos lá, meninas? Qual é a previsão desse conteúdo de hoje, queridas? Nós iremos aprender o que é o autismo, certo? Mas o que é? O que é que a gente... Eu escuto bastante, mas eu não sei o que é, né? Então, vocês vão aprender o que é. Como identificar e cuidar de uma criança autista, certo? Essa questão da identificação é super importante, principalmente inicialmente, o quanto antes, quanto mais a criança for diagnosticada cedo, melhor para ela, porque ela vai ser estimulada, vai ter terapias para ajudar a se desenvolver ainda mais rápido, para que ela consiga entrar na sociedade, porque é triste, mas tem muitas pessoas que são excluídas da sociedade por ser autista, né? E aí essa pessoa, ela cada vez mais desenvolvida, cada vez mais, como é que eu posso dizer, preparada para enfrentar uma sociedade tão preconceituosa que a gente tem, certo? Cuidados que o cuidador deve ter com essas pessoas que sofrem esse transtorno, como é que vocês, cuidadores, podem agir, né, com uma criança autista ou com um adulto também autista. Então, vamos lá. Eu já começo com aquela nossa perguntinha norteadora, né, para saber se você sabe o que é TEA. E aí, você sabe o que é TEA? Você conhece alguém que é autista? Vocês conhecem alguém com esse transtorno? Digam-me aí. Estou animadíssima, viu? Quero ouvir tudo que vocês estão dizendo. Pode falar. Estou escutando tudo. Minhas queridas, TEA, a gente chama, as siglas de transtorno do espectro autista. E aí a gente chama de TEA. Tanto que muitos profissionais não chamam autista, né? Chama TEA. Ah, seu filho dele tem TEA, que é transtorno do espectro autista. O seu filho é autista, já tem aquela coisa meio, né, mais pesada, a pessoa já fica meio paradão. Então, nós costumamos falar de TEA, que é justamente esse transtorno, ok? Dando continuação aqui no nosso material, nós iremos falar sobre o que é o autismo, certo? Então, o autismo, cientificamente, é conhecido como um transtorno do espectro autista, como eu falei para vocês, está aí, né, falando sobre esse transtorno.
É uma síndrome caracterizada por problemas na comunicação, na socialização e no comportamento. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa questão aí, né? Nessas 3 palavrinhas: comunicação, socialização e comportamento. Por quê? Porque o autista, ele é justamente as características mais proeminentes que a gente consegue observar em uma criança autista é o prejuízo na comunicação, na sua socialização e no seu comportamento geral. Então, prestem bastante atenção nesses detalhes quando eu for falando aí, certo? É diagnosticada entre seus 2 a 3 anos de idade. Oxe, professora, ainda com 2, 3 anos de idade, por que demora tanto uma criança ser diagnosticada com autismo? Porque existem várias outras patologias que é diagnosticada assim que nasce. Acho que vocês devem estar se perguntando isso, não é isso? Gente, por que não é diagnosticado cedo? Porque o autismo, ele é uma patologia que ele demonstra pelo seu comportamento, ações de seu comportamento que vai dizer se você é autista ou não. Então, não é com exames laboratoriais, não é com exames de imagens, não é com outro tipo de procedimento que eu vou conseguir diagnosticar uma criança com autismo. É pelo seu comportamento, certo? Então, quando ele é novinho, a gente não consegue ainda observar o comportamento de uma criança, porque ela está aprendendo, é aquela vivência ainda. Então, a gente tem uma dificuldade de realmente esse diagnóstico. Mas, a partir dos seus 2, 3 anos, que a criança ela já começa a conversar, já começa a interagir com outras pessoas, já começa a brincar e etc., a gente já sabe que daí já dá para começar a observar a diferença de uma criança saudável, sem o autismo, e uma criança que sofre com esse transtorno, ok? E aqui nós temos uma figura, que eu adoro essa figurinha, que fala um pouquinho sobre o autismo, né? Que é apenas uma maneira diferente de ver o mundo, de um jeito único de ser, né? Então, todo mundo sabe que cada um aqui, quando está nervoso, quando está irritado, demonstra de uma forma. Tem gente que fica roendo a unha, tem gente que fica batendo a perna, batendo a mão, fazendo alguma coisa, né? E o autismo, ele também tem esse comportamento de demonstrar quando ele está estressado, quando ele está chateado, ou quando ele está irritado, alguma coisa do tipo, ele consegue demonstrar do jeito dele, né? E aí as pessoas não conseguem entender, porque todo mundo está muito acostumadinho, tudo tem um padrão. E o autismo é justamente isso, ele é um padrão inverte, né? Ele não tem padrão, ele é o que ele é. Ele faz o que ele pensa que é, né? Que o que é verdadeiro para ele talvez não seja verdadeiro para você. E aí fica difícil da gente entender um pouco mais aí esses comportamentos. Mas super tranquilo. Vamos lá? Sintomas e características do autismo. A dificuldade na interação social, como contato visual. Criança autista não mantém o olho a olho, eles não mantêm esse contato visual, certo? Expressão facial, gestos, dificuldades em fazer amigos, dificuldade de expressar emoções. Então, eles são mais na deles, certo? Então, essa expressão de estar feliz, triste, a gente não consegue ter essa melhor visualização de uma criança autista ou de um autista, certo? Eles são mais reservados na deles. Prejuízo na comunicação, como dificuldade em iniciar ou manter uma conversa, uso repetitivo de uma linguagem, eles gostam muito de falar a mesma coisa, por isso que é importante a gente estar sempre estimulando essas crianças, porque um exemplo, se ele falou garrafa, e você riu porque ele falou garrafa, qualquer coisa que ele for dizer, ele vai querer falar como garrafa. Então, a gente precisa estar sempre estimulando. Quando a gente está convivendo com uma criança autista, a gente precisa estar ali atenta a tudo que ele está fazendo, né? E está dando todo o apoio ali. Então, se ele está falando que um copo, que um prato é uma garrafa, a gente não é para achar bonito e dizer, é uma garrafa. Não, a gente precisa ensinar. Não, aqui é sua garrafa, esse aqui é seu prato. Está sempre ali ensinando. Por isso que é muito cansativo a rotina com uma criança autista. Certo? Alterações comportamentais, como não sabe brincar e faz de conta, padrões repetitivos de comportamento. Como eu falei para vocês, se eles estiverem chateados, eles não vão ficar emburrados, como a maioria das crianças fazem, fica uma cara feia, emburrada. Não.
Ele, às vezes, vão fazer movimentos de repetitivo dos membros superiores, vão ficar balançando a mão, eles podem ficar pulando, podem ficar batendo a cabeça na parede, eles podem ter alguns movimentos aí que a gente não tem costume de visualizar em uma criança, mas é o comportamento deles, certo? A forma deles de mostrar o estresse, o que ele está sentindo. Tem muitas manias, apresentam intenso interesse por algo específico. Então, eles gostam muito de se apegar a coisa que não é tão normal uma pessoa se apegar. Então, coisas que, por exemplo, algo que seja muito giratório. Eles adoram coisas que giram bastante. Então, eu gosto de olhar a máquina lavando roupa porque fica girando. Tem outras crianças que não estão nem aí, mas tem criança autista que já gosta, né? Então, são essas coisas mais diferentes que a gente tem que se atentar. Então, alguns sinais do autismo, né? Choro ou risada inapropriada pode acontecer. Eles são hiperativos, apego a objetos que não são mais diferentes, que a gente não tem tanto costume, brinca com os brinquedos de forma incomum. Não quer dizer que eles brincam errado. Não, cada um tem sua forma de brincar. Eles brincam da forma que eles gostam. Então, não é porque ele está brincando com o carrinho de cabeça para baixo que ele está brincando errado. Não, talvez para ele seja mais interessante botar o carrinho de cabeça para baixo do que empurrando o carrinho com as rodinhas no chão, certo? Então, dificuldade em relacionar com pares, com mais de uma pessoa, eles preferem ficar mais isoladinhos. Dificuldade em lidar com alteração de rotina. Gente, isso é muito importante. O autismo, ele tem uma grande dificuldade em manter uma rotina, em modificar sua rotina. Por isso que a gente tem que estimular eles a terem uma rotina saudável, porque se ele tem uma rotina de comidas ruins, né, de produtos alimentícios péssimos, de péssimas escolhas, e vocês querem mudar para uma alimentação saudável, se é rotina dele comer aquilo, não vai ser fácil de vocês mudarem. Então, preservem sempre para os bons hábitos. A fala, tem dificuldade na fala, até mesmo tem ausência da fala. Professora, eles são surdo e mudo? Não, certo? Eles têm uma dificuldade aí em expressar, tanto na questão da fala, como também fala às vezes, mas fala pouco, senão tem essa dificuldade aí em falar. E a falta do perigo, né, da consciência de perigo, eles não têm. Então, pode passar um caminhão e eles podem ultrapassar a rua, porque eles não têm essa noção aí de perigo. Comportamentos que podem ajudar na identificação de uma criança autista. Como é que eu vendo uma criança, eu sei que essa criança é autista, né? Quando você chama pelo nome e a pessoa não responde. O nome dela é Júlia, você está ali, Júlia, 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 e Júlia não está nem aí, né? Ela escuta, ela só não vai responder, nem vai olhar para você. Isso é normal de uma criança autista, certo? Na presença de outras crianças, ela se isola. Então, desceu para brincar no parquinho, tem várias crianças brincando, só que ela prefere brincar em outro canto sozinha. É de um comportamento de uma criança autista. Evita contato físico, são hiperativos, usa pessoas como ferramenta. Ele quer uma coisa, ele pega seu bracinho e leva você até aquela coisa que ele quer, certo? Usa brinquedos de formas diferentes, apresenta sensibilidade alterada. Os sentidos de uma criança autista, ela é totalmente mais... eles são alterados. Então, problema com a audição, com a visão, com o tato, com o paladar. Tudo isso de uma criança autista incomoda bastante eles. Então, barulho é ruim. Às vezes, a luz é ruim. Às vezes, eles têm muita vontade de tudo colocar na boca. Tudo tem que tocar. Então, tem que ter muito cuidado aí nesse requisito de uma criança autista. Dificuldades para se alimentar, como eu falei, eles são muito seletivos. Então, precisamos manter hábitos saudáveis e ofertar sempre o melhor, ok? Cuidados especiais. Quais são, professora? Gente, existem muitos cuidados especiais que é questão de muito tempo de conversação, porque o autismo, ele é um mundo assim, que eu queria que vocês colocassem no coraçãozinho de vocês, porque é uma coisa muito divina, né? E o que a gente mais encontra aí é criança autista, né? E pessoas que não têm um pingo de consciência de como lidar com essas crianças. Então, por isso eu quero que vocês prestem muita atenção. Aguardar, observar e ouvir tudo que uma criança tem para se manifestar. Não atuar de forma diretiva ou controladora. Então, tudo faz pela criança, não é legal.
fornecer oportunidades que favoreçam a comunicação, usar a linguagem compatível com a possibilidade de compreensão, interpretar atos. Às vezes a criança está chorando porque queria assistir um desenho e você pensa que ele está com fome, está sentindo uma dor. Então a gente precisa ter muita conexão com essa criança para a gente ter essa sensibilidade de identificar quando ele quer alguma coisa ou não, certo? Não dar automaticamente as coisas para as crianças, conhecer a capacidade comunicativa, garantir a proximidades físicas e contato, dar nome às coisas. Então, tudo que a gente for dar, a gente precisa falar o que é. Criar pequenos problemas. Então, vamos sair. Ele sabe que para sair precisa calçar a sandália ou o sapatinho. Então, não precisa já chegar com o sapato na mão. Já faz ele procurar o sapato. Então, são coisas bem bobinhas, mas que tem um grande funcionamento aí para essas crianças, certo? Atitudes que devem ser evitadas. Testar a capacidade com perguntas e ordens, isso é muito chato. Tomar sistematicamente as iniciativas. Dirigir a ação à criança. Falar no lugar da criança. A pessoa pergunta, como é o nome do seu filho? Como é o seu nome? Aí a mãe já responde, é Pedro, né? Não, deixa ele tentar falar. Conversa em excesso. Conversa em excesso também não dá certo para uma criança autista. Gente, o nosso próximo conteúdo online, nós iremos falar sobre esquizofrenia. Então, quem quiser já dando uma lidazinha aí, pode ficarem à vontade, certo? Lembrem que nós ainda estamos na campanha Eco Solidariedade, então tragam os vidrinhos de desodorante, tragam as latinhas aí que estão bebendo os refri, tragam para a escola para a gente ajudar o nosso próximo, certo? Estou me despedindo de vocês, morrendo de saudade, esperando que tudo isso volte o quanto antes a nossa rotina normalize, né? Volte ao normal. E aí, prestem atenção no grupo. As meninas do CRA estão sempre colocando todas as novidades que vocês precisam saber lá, certo? Então, responda as atividades, tudo direitinho. Qualquer dúvida é só vir falar comigo no horário da sua aula. Eu estarei de plantão no WhatsApp. Então, qualquer dúvida é só vir falar. Ok? Tchau, tchau. Super beijo. E estou com muita, muita, muita saudade. Tchau.